Os mitos antigos, por mais distantes que possam parecer, continuam a influenciar profundamente o mundo moderno em uma ampla variedade de aspectos. Desde a cultura popular até a psicologia, passando por tradições religiosas, literatura, cinema e até mesmo publicidade. Essas histórias, transmitidas ao longo dos séculos, ainda ressoam em nossa sociedade porque tocam aspectos universais da experiência humana, como a luta pelo poder, a busca por sentido e propósito, a morte, o amor e a luta contra o desconhecido. Neste vídeo, exploraremos como os mitos antigos moldaram o pensamento contemporâneo e como continuam a aparecer em nossas vidas cotidianas, de maneiras sutis e evidentes. Veremos como figuras mitológicas e arquétipos, como o herói, o mentor e o vilão, permeiam a literatura e o cinema modernos. Analisaremos o impacto desses mitos na psicologia, especialmente nas teorias de Carl Jung, e na construção da identidade cultural. Além disso, investigaremos como a publicidade e o marketing se apropriam desses símbolos e narrativas para criar mensagens poderosas e ressonantes. A literatura moderna está repleta de referências e alusões a mitos antigos. Autores de diversas épocas e estilos têm utilizado esses temas atemporais para explorar a condição humana e comunicar mensagens complexas. Obras como Ulisses, de James Joyce, reinterpretam a Odisseia de Homero, transformando a jornada épica de Ulisses em uma caminhada cotidiana pelas ruas de Dublin. Joyce utiliza o mito para explorar a vida moderna, a identidade e a alienação, conectando o passado com o presente de maneira profunda e inovadora. Outro exemplo notável é O Senhor dos Anéis, de J.R.R. Tolkien. Embora Tolkien tenha criado um mundo fictício próprio, suas obras são fortemente influenciadas pela mitologia nórdica, celta e germânica. Personagens como Gandalf e Aragorn refletem arquétipos de sábios e heróis encontrados em inúmeras tradições mitológicas. A obra de Tolkien não apenas homenageia os mitos antigos, mas também contribui para a criação de uma nova mitologia que ressoa com as gerações modernas. Na literatura contemporânea, o uso de mitos também pode ser visto em obras como American Gods, de Neil Gaiman, que explora a ideia de deuses antigos vivendo nos Estados Unidos modernos e lutando por relevância em um mundo dominado por novos deuses, como a mídia e a tecnologia. Gaiman utiliza os mitos para comentar sobre o papel da crença e da identidade cultural em um mundo globalizado, mostrando que, embora as formas possam mudar, as narrativas fundamentais permanecem. O cinema e a televisão também são terrenos férteis para a reinterpretação e revitalização dos mitos antigos. Filmes como Star Wars são baseados na estrutura do monomito ou Jornada do Herói, descrita por Joseph Campbell em seu livro O Herói de Mil Faces. A saga de Luke Skywalker segue o arquétipo clássico do herói que parte em uma jornada, enfrenta desafios, encontra mentores e vilões e retorna transformado. Um padrão narrativo que remonta às histórias mais antigas da humanidade. O universo cinematográfico da Marvel também utiliza elementos mitológicos para criar personagens e narrativas que ressoam com o público moderno. Thor, por exemplo, é um deus nórdico trazido para o mundo contemporâneo, enquanto outros personagens, como o Homem de Ferro e o Capitão América, incorporam aspectos do herói moderno, lutando por justiça e enfrentando dilemas morais e éticos. Na televisão, séries como Game of Thrones misturam elementos de diferentes mitologias para criar um mundo complexo e moralmente ambíguo. A presença de dragões, magos e profecias remete a tradições mitológicas antigas, enquanto os personagens enfrentam questões de poder, lealdade e destino, temas universais que transcendem o tempo e o espaço. Essas narrativas, embora ambientadas em contextos fantásticos, abordam questões profundamente humanas e continuam a atrair audiências porque tocam em temas que são eternos e universais. O sucesso de tais produções mostra que, mesmo em uma era tecnológica e científica, os mitos ainda têm um forte apelo e relevância. Carl Jung, um dos fundadores da psicologia analítica, propôs que os mitos antigos refletem arquétipos universais que existem no inconsciente coletivo da humanidade. Segundo Jung, esses arquétipos são padrões de comportamento e símbolos que aparecem em mitos, sonhos e histórias de todas as culturas.
e representam aspectos fundamentais da psique humana. Entre os arquétipos descritos por Jung estão o herói, o sábio, a sombra, a mãe e o trickster. Cada um desses arquétipos representa um aspecto diferente da experiência humana. Por exemplo, o herói simboliza a jornada de crescimento e autodescoberta, enquanto o trickster representa a quebra das normas e a subversão da ordem estabelecida. Os mitos, para Jung, são mais do que apenas histórias. Eles são expressões simbólicas de verdades psicológicas profundas. Ao estudar e entender os mitos, podemos ganhar insights sobre nossas próprias vidas e comportamentos. Por exemplo, a jornada do herói, que envolve sair de um estado de ignorância ou conforto, enfrentar desafios, encontrar mentores e retornar transformado, pode ser vista como um modelo para o desenvolvimento pessoal e a superação de crises. Jung acreditava que, ao nos reconectarmos com esses arquétipos, podemos integrar aspectos inconscientes de nós mesmos e alcançar um estado de totalidade. Em um mundo moderno onde as pessoas frequentemente se sentem desconectadas e fragmentadas, os mitos antigos oferecem uma maneira de reconectar-se com uma sabedoria mais profunda e coletiva. As religiões modernas, embora distintas dos mitos antigos em muitos aspectos, também são influenciadas e moldadas por essas narrativas arquetípicas. O cristianismo, por exemplo, incorporou elementos de mitologias anteriores em sua teologia e iconografia. A figura de Cristo, como um Salvador que morre e renasce, reflete temas encontrados em mitos antigos de deuses que descem ao submundo e retornam, como Osíris no Egito e Perséfone na Grécia. O hinduísmo, uma das religiões mais antigas ainda praticadas, continua a celebrar mitos que remontam a milhares de anos, como as epopeias do Mahabharata e do Ramayana. Essas histórias, que falam de dever, honra, amor e sacrifício, ainda são relevantes e são recontadas em novos contextos, como filmes, séries de TV e literatura moderna. No budismo, os contos de Jataka, que narram as vidas anteriores de Buda, servem como parábolas que ensinam valores e virtudes. Esses mitos não apenas oferecem lições morais, mas também conectam os praticantes a uma tradição mais ampla de sabedoria e compaixão. Essas tradições religiosas mostram que os mitos antigos não apenas moldaram a base de muitas crenças contemporâneas, mas continuam a ser reimaginados e reinterpretados de maneiras que ressoam com as necessidades e aspirações das pessoas hoje. A publicidade moderna frequentemente utiliza mitos e arquétipos para criar narrativas poderosas e emocionais que conectam as marcas aos consumidores. A ideia é que, ao associar um produto ou serviço a uma narrativa arquetípica, a marca se torna mais do que apenas um objeto de consumo. Ela se torna parte de uma história maior e mais significativa. Por exemplo, a marca Nike utiliza frequentemente o arquétipo do herói em suas campanhas publicitárias, com slogans como "Just Do It" e comerciais que mostram atletas superando desafios. A Nike evoca a jornada do herói, incentivando os consumidores a verem a si mesmos como heróis em suas próprias vidas, enfrentando desafios e superando obstáculos. Outro exemplo é a marca de automóveis Volvo, que frequentemente utiliza o arquétipo do guardião em suas campanhas, enfatizando a segurança e a proteção oferecidas por seus veículos. Isso cria uma associação emocional que vai além das características técnicas do carro e apela ao desejo humano de segurança e cuidado. Marcas de luxo, como Rolex e Chanel, muitas vezes utilizam o arquétipo do soberano, associando seus produtos a ideias de poder, status e exclusividade. Essas associações arquetípicas ajudam a construir uma imagem de marca forte e ressonante, que se conecta com as aspirações e desejos mais profundos dos consumidores. Os mitos antigos também desempenham um papel crucial na construção e na manutenção da identidade cultural. Eles fornecem um senso de continuidade e pertencimento, conectando as pessoas a um passado comum e a uma tradição compartilhada. Em tempos de mudança e incerteza, esses mitos podem oferecer uma âncora, ajudando as pessoas a encontrar significado e estabilidade em um mundo em constante transformação. Na Grécia moderna, por exemplo, a mitologia clássica continua a ser uma parte importante da identidade cultural. O legado de heróis como Hércules e Aquiles, e de deuses como Zeus e Atena, é celebrado em festivais, literatura e na cultura popular.
Esses mitos não apenas atraem turistas de todo o mundo, mas também fornecem aos gregos um senso de orgulho e conexão com seu passado histórico. No Japão, a mitologia shintoísta, que envolve deuses, kami, e espíritos da natureza, ainda influencia muitas práticas culturais e rituais religiosos. Embora o Japão seja uma nação altamente tecnológica e moderna, a reverência pelos deuses ancestrais e pelos mitos de criação ainda está presente na vida cotidiana. Desde festivais até cerimônias familiares. Esses exemplos mostram como os mitos antigos continuam a desempenhar um papel importante na construção da identidade cultural, oferecendo às pessoas uma maneira de entender e celebrar sua herança e suas tradições. Conclusão: os mitos antigos não são apenas relíquias de um passado distante, mas são parte viva e dinâmica da cultura moderna. Eles moldam nossas histórias, nossas crenças, nossas marcas e nossas identidades. Continuam a nos oferecer uma linguagem simbólica rica para explorar questões profundas e atemporais sobre quem somos e qual é o nosso lugar no mundo. Ao entender como esses mitos influenciam o presente, podemos não apenas ganhar uma nova apreciação por essas histórias antigas, mas também nos conectar a uma sabedoria coletiva que transcende tempo e espaço. Afinal, enquanto continuarmos a contar e a recontar essas histórias, os mitos antigos permanecerão sempre atuais, refletindo e moldando a experiência humana em todas as suas facetas.